Bem-vindos ao Lendas Ocultas dos Games. Deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sino. Um site em específico acabou sendo criado para agrupar vários conteúdos, informações e, claro, hacks de Super Mario World entre 2005 e 2007. O site se chama SMW Central, sendo um site específico para ROM hacks. Ele funciona como um enorme banco de dados para ferramentas, documentos e hacks inteiros disponíveis para todos. E para que tudo funcione de forma devida, o site funciona com várias regras comportamentais e para a divulgação dos hacks, sendo preciso que eles passem por uma avaliação dos moderadores antes de serem oficialmente inseridos no site. E foi nessa sessão que foi descoberto um hack totalmente incomum, que em pouco tempo ganhou enorme notoriedade, bem como uma infeliz fama ao redor do mundo. Em 2010, um usuário do site de nome Adam encontrou o estranho hack na seção dos que ainda não foram avaliados. Enquanto ele navegava pela página, ele baixava e testava os hacks disponíveis, descobrindo que eram muito mal feitos enquanto ele conversava com alguns moderadores, comentando sobre seus testes. Um hack chamou sua atenção, atendendo apenas pelo nome de Mario. Só isso. O hack aparentava ser mais um trabalho ruim, principalmente por sua descrição, que mais parecia uma pessoa fingindo ter traduzido um texto japonês para o inglês. Graças aos erros, a descrição desse hack dizia apenas: enquanto você joga o papel do Super Mario encanador, verifique que você é um lindo Purensezu Tazutoru. Novamente, Bowser sequestrou o Rei Malvado. É seu trabalho salvá-la. Esse hack contém 6 levels de muito longo. Curioso sobre o conteúdo, ele decidiu baixá-lo. Além da estranha descrição, a única screenshot mostrando um pouco do jogo era a tela do título, somente com o nome Mario escrito. Não havia nenhuma data nem nome no título da hack. Uma espécie de assinatura usada por seus criadores para serem reconhecidos por suas criações. Ao terminar o download, ele verificou que o hack possuía 2 arquivos: um documento em texto e o arquivo IPS, chamado Mario. O arquivo IPS é o hack em si, que pode ser jogado ao ser combinado com uma ROM comum de Super Mario Bros. O nome do outro arquivo era apenas 307014.txt. Adam então decidiu ver que mensagem o jogador havia deixado. Mas o arquivo era formado por incontáveis caracteres embaralhados, como se o próprio hack tivesse sido copiado num arquivo de texto, ou mesmo fosse um arquivo corrompido. Porém, bem no início da bagunça de caracteres, havia algo que era possível ser lido. Encontra-me, 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 encontra-me,
encontra-me, encontra-me, sem entender o significado e também não se importando, ele decidiu iniciar o hack de uma vez. Para sua animação, o hacker que criou o que ele estava prestes a jogar parecia ter feito um bom trabalho, pois logo que a ROM foi iniciada no emulador de Adam, o cabeçalho da ROM, o título do game em letras brancas, que aparece assim que o arquivo é carregado num programa emulador, havia sido alterado. Lá era apenas mostrado Mario. Nem todos os criadores de hacks possuem conhecimentos para fazer essa alteração. E por isso, Adam já estava esperando que era um ótimo hack. E também pensou que era talvez um hack feito por um iniciante. O jogo começou, e como era de se esperar, somente o título Mario aparecia na tela inicial. Porém, Adam notou algumas diferenças. O sprite de Mario estava diferente. Suas roupas eram mais acinzentadas, diferente do normal vermelho e azul. Com certeza, a alteração foi feita pelo próprio criador do hack. E havia uma sensação como se o hack estivesse vazio, ou algo que Adam não conseguia explicar direito. Mas, de certa forma, ele percebia algo errado. Sem perder mais tempo, ele começou o jogo, e assim como no jogo original, uma caixa de texto apareceu explicando a história. Mas havia uma diferença. Bem-vindo. Essa é a terra dos dinossauros. Nesse estranho lugar, descobrimos que a princesa Toadstool está desaparecida de novo. Parece que Mario está por trás disso novamente. Espera, Mario? Pois parecia que dessa vez o vilão da história era o próprio Mario. E o jogador iria controlar justamente ele. Mas qual foi o crime cometido por Mario? E por que ele era o vilão dessa vez? Só havia uma forma de descobrir. E era jogando. Ao converter a mensagem em código binário, o resultado é a palavra Notepad, que significa bloco de notas. Adam começou a relatar o que via na área de chat do site SMW Central. E como mesmo já esperava, recebia como resposta apenas comentários negativos e sarcásticos. Mas, mesmo assim, não se incomodou, pois, novamente, começou a se empolgar com o hack que estava jogando, e decidiu continuar, onde ficaria a fase Yoshi's Island 1. Mas o nome dessa fase também havia sido trocado. Agora se chama Never Come Back, que traduzindo fica Nunca Mais Volte.
Adam não tinha mais dúvidas. O criador desse hack deveria ter algum problema para ter criado algo assim. E se ele foi capaz disso, então realmente, dentro daquela hack Mario, deve ter algo para gerar tanto ódio. Ainda assim, aquele hack era péssimo, e Adam decidiu apenas correr em frente até chegar ao fim da fase. No caminho, ele encontrou mais um bloco de mensagem, mas que não possuía nenhum texto. A caixa de mensagem com Yoshi, agradecendo, apareceu. Porém, modificada. Obrigado por me resgatar. Meu nome é Yoshi. Em meu caminho para resgatar meus amigos, Mario me prendeu neste ovo. Naquela hora, Adam começou a se interessar mais no hack, mesmo com todas essas coisas estranhas, querendo descobrir o que aconteceu para que Mario fosse o vilão da história. Ele estava curioso para seguir adiante, esperando talvez encontrar novas informações e explicando o motivo de tudo isso. Agora, montado no Yoshi, ele encontrou um novo bloco de mensagem. Já sabendo que nada nesse hack era normal, ele já esperava uma mensagem estranha saindo desse bloco, chegando brevemente a hesitar em ativá-lo, mas mesmo assim o fez, pois estava curioso para entender mais sobre o possível enredo daquela hack. E a mensagem que saiu dessa caixa foi: mas há alguma coisa que eu possa fazer para mudar sua ideia? Adam ficou completamente confuso. Mudar ideia de quê? Essa fase seria algo ligado ao que quer que Mario teria feito para se tornar o vilão dessa hack? Seria uma mensagem de outros personagens do jogo para o Mario, tentando impedi-lo de fazer com que ele tenha feito? Ou seria uma mensagem diretamente ao jogador para parar de jogar aquela hack? Como se aqueles blocos de mensagem fossem mensagens do próprio hack ao jogador. Adam decidiu continuar adiante, ainda imaginando se aquela mensagem era parte do enredo, ou se era uma mensagem para ele próprio. Apesar
de seguir adiante. Não saía da sua cabeça a ideia que ele já deveria ter abandonado o hack há muito tempo. Seguindo em frente, nenhuma vegetação apareceu, e ele teve certeza que toda a vegetação do cenário havia mesmo sido removida. E junto a isso, todos os canos da fase também foram removidos. A única alternativa era chegar ao fim da fase. Alguns inimigos ainda estavam lá, como as marmotas que pulam do solo e os Chucks, os jogadores de futebol americano. E novamente, um bloco de mensagem apareceu, evitando mais uma vez ponderar que a mensagem poderia aparecer e se ele deveria ou não ativar aquele bloco. Então, ele simplesmente pulou para ver a mensagem de uma vez. Esse é o caminho egoísta de sair. Tudo começava a ficar ainda mais enigmático. Estaria Adam sendo egoísta em seguir em frente no jogo, apesar de todos os avisos já dados de que aquele não era um hack normal? Ou seria algo relacionado ao Mario? Adam começava a perder a paciência e se deixar levar por uma onda de ansiedade e um certo medo. Tentando entender o que o criador daquele hack queria ao criar o que ele agora jogava. Aquela fase seguia da mesma forma adiante. A fase que Adam estava terminando se chamava Live Now, que traduzindo, fica. Saia agora. Por algum motivo, ela tinha a mesma música do tema das Casas Mal-Assombradas de Super Mario World. A sua mensagem não possuía sentido algum, e Adam, naquela hora, ficava cada vez mais temeroso em continuar a jogar. A tradução é essa: você pega se cortar ou no final. Se você coletar, você consegue. Adam não conseguiu entender o que aquilo queria dizer, e atendendo à sua própria vontade, ignorou a mensagem, dizendo a si mesmo que não valeria o esforço. Ele já estava ficando assustado com o hack, e só queria deixar ele de lado o quanto antes. Porém, pretendia fazer isso seguindo em frente
até o seu fim. Quanto mais rápido acabar a hack, melhor. E assim, ele saiu da fase. A seguir, era a fase do castelo, que se chamava Go Back, que traduzindo, fica, volte. Você não acha que já causou problemas demais? Naquelas horas, Adam já não se surpreendia mais com as mensagens, que mais o deixavam depressivo do que assustado. E mesmo com tantas mensagens enigmáticas, não havia nada que explicasse como Mario se envolvia em tudo isso, e o que ele fez para ter causado tanto problema. A sala com os blocos e pilares era imensa, e ele seguiu em frente, acertando os blocos. Mas nada além de 2 mensagens repetidas apareciam de novo e de novo. Até que finalmente, ele chegou ao final da sala. Nesse ponto, algo perturbador apareceu. Vítima 1. Globos oculares foram incapazes de se achar. A vítima foi encontrada caída em seu carpete. Causa de morte desconhecida. Marcas de mãos com impressões digitais não identificadas foram achadas por todo o cadáver. Naquela hora, Adam não conseguia acreditar o que havia lido, e pensava qual era o problema da pessoa que criou essa hack. Parecia coisa de legista. O que era aquilo, afinal de contas? Quem era a vítima? Por que ela não tinha os olhos? E de quem eram as impressões digitais? Isso ainda era algo relacionado ao Mario? O que o criador do hack queria transmitir com essa mensagem? Algo sobre Mario ter cometido um crime? Ou quem sabe ter matado a princesa? Não havia resposta. E para Adam, restava seguir em frente. Mas não havia mais cenário para continuar. Cercando o primeiro continente, a área do castelo havia apenas oceano.
Cercando o primeiro continente até a área do castelo, havia apenas o oceano. Porém, o caminho para Donald Plains 1 apareceu em meio à água, como se surgindo do nada. Ele esperava que tivesse finalmente terminado com tudo. Mas, para seu desânimo, ainda não. Ao entrar na nova fase, 2 blocos de mensagem apareceram. As 2 mensagens não saíam de sua cabeça. Uma dizia que não havia como sair, e outra dizia para ele sair voando dali. Implicando com essa, era uma possível forma de escapar. Mas não havia nada que pudesse fazer Mario voar. Não tinha nenhum power-up de pena, ou nada que ajudasse. Adam já estava martelando a própria cabeça com a contradição entre as mensagens. Para Adam, aquilo tinha um significado. A morte. Aquela seria a representação da morte daquele jogo, ou talvez do Mario. Ele acreditava que o significado de toda a hack era que Mario queria expiar seus pecados, pelos crimes que cometeu, e se atirou a um inferno idêntico à ilha de Yoshi, ficando perdido no limite da morte eternamente. Mas mesmo assim, ele não tinha ideia de qual foi o crime cometido, e se sua interpretação de tudo realmente estava correta. Ao menos para o seu alívio, ele havia terminado o hack de uma vez por todas, e ao seu redor, as coisas pareciam voltar ao normal. O chat do site SMW Central voltou a ficar movimentado, como normalmente fica, e ele pode compartilhar sua experiência com o hack com quem estava ali. Até que por fim, reuniu tudo o que havia visto no hack e criou seu relato para todos os membros daquele site, que foi postado no dia 28 de dezembro de 2010, às 5h40 da manhã. E lançou o desafio aos que não acreditavam nele, para que baixassem o hack e testassem eles próprios. O movimento na postagem criada por Adam para contar sobre o hack foi grande, com muitas pessoas duvidando de tudo, dizendo que era uma história inventada por Adam, e outras pessoas baixando e testando o hack, e comprovado que o Adam havia relatado era verdade. O hack existe. Era exatamente como descrito, até o momento em que o próprio criador do site, SMW Central, apareceu. O fundador do site, Kieran Manor, analisou o hack bem como os outros membros do site, mas deu uma atenção especial para o arquivo de texto que ele logo entendeu o que era. Adam acreditava que o arquivo fosse o hack transformado em texto, o que explicaria todos os caracteres estranhos e embaralhados. Mas, na verdade, o arquivo de texto era a conversão de uma imagem de extensão JPG em texto, e que as mensagens Find Me, que significa encontra-me, fazem parte da imagem. Converter qualquer arquivo em texto é muito simples,
basta abrir o arquivo utilizando um editor de texto, sendo o mais comum o famoso bloco de notas do Windows. Porém, fazer a conversão inversa de texto para imagem é um processo muito mais complicado. Não é possível converter diretamente abrindo o texto num programa de imagens. Acontece que quando uma imagem é transformada em texto, um pequeno corrompimento acontece, com alguns códigos alterando no meio de toda aquela bagunça de caracteres. Para revelar a imagem, é necessário o uso de programas para corrigir esses erros. E então, a conversão correta. Karen tentou fazer a conversão, mas não conseguia gerar a imagem completa. Conseguia somente imagens corrompidas. No entanto, ele conseguiu criar uma imagem de resolução 327 por 277, onde era possível ver apenas um pouco da parte de cima. Então, ele decidiu pesquisar no Google por imagens da mesma resolução. E o segundo resultado da busca era justamente a imagem completa. Essa é a imagem. Uma imagem horrorosa e completamente bizarra. Os participantes do fórum ficaram todos assustados. A imagem poderia se referir àquela mensagem mostrada ao se destruir o castelo. E a pessoa na foto poderia ser a vítima 1. Eles começaram então a decifrar o mistério. Na primeira fase do hack Yoshis, o bloco de notas exibia um código binário, que traduzindo significava Notepad, algo que o próprio Adam conseguiu descobrir. Isso poderia ser uma dica referente aos arquivos de texto com as palavras Find Me em seu início. Outros imaginaram que a pessoa na foto não seria a tal vítima 1, pois, apesar de estar com o rosto desfigurado, aparenta ter pelo menos um de seus olhos dentro da órbita do crânio. Alguns dos usuários tentaram entrar em contato com o criador daquele hack, um membro estranho cujo nickname era Mario, o mesmo nome e título da hack, porém nunca obtiveram qualquer resposta dele. E na verdade, o próprio comportamento do usuário era consideravelmente estranho. O site SMW Central funciona como diversos outros fóruns, onde, ao se criar um perfil, ele possui um prazo máximo de 1 mês inatividade, antes da conta ser suspensa ou removida. Isso significa que usuários que não interagem com o site por mais de 1 mês são desativados. Mario interagia com o site muito pouco, mas o suficiente para não ter a conta desativada. Segundo outros membros, ele comentava em tópicos aparentemente aleatórios, sempre comentando qualquer coisa, ou falando coisas sem sentido. Em seu próprio perfil, é notável sua estranheza. Em sua página de arquivos dentro do site, existem várias imagens, e alguns arquivos desçam tocando de trás para frente. Porém, ninguém tem conhecimento da razão ou utilidade de todos esses arquivos. Agora, eu vou mostrar 2 arquivos de sons invertidos encontrados no perfil do autor dessa hack.
Não se sabe se o relato de Wizard é real. Muitos acreditam que tratava-se somente de drama que ele estava fazendo, fingindo ter visto a tal imagem e ter roído as unhas até sangrarem. No entanto, a suposta imagem que ele declarou ter encontrado jamais foi vista. Mas a imagem encontrada por Kieran é a mais antiga que o hack. Ele deixou em seu comentário o link de sua pesquisa no Google para quem duvidasse dele. E nessa pesquisa, um dos resultados mostra um grupo discutindo sobre a imagem do ano de 2009, o ano antes do lançamento da hack. Nessa discussão, pouco pode ser entendido, mas aparentemente essa imagem foi encontrada num site que atualmente não existe mais, junto de vários arquivos de som com sons terríveis de se ouvir. De acordo com os usuários, através de investigações e pesquisas, todos eles chegaram à conclusão de que pelo menos os sons pareciam ser uma forma muito estranha de propaganda para uma banda, mas a imagem em si, nenhum deles conseguiu compreender de onde veio, e se era relacionado à banda ou não. Sendo verdadeira ou não, todas essas histórias, o fato é que a imagem e a hack realmente existe. Inclusive, os vídeos com a gameplay que você viu foram gravados no exato dia em que Adam criou seu relato, 28/12/2010, pelo usuário Laketron. A hack room foi removido do banco de hacks do site SMW Central, mas ainda pode ser baixado. Eu deixarei o link na descrição do vídeo. Este foi salvo pelo próprio Adam, mas também foi mantido salvo por ser o primeiro hack de seu gênero no site. O primeiro hack da categoria Creepypasta. Se você entender do funcionamento de hacks, você pode testar por si próprio e ver com seus próprios olhos o arquivo de texto da assombrosa imagem. Os membros do site tentaram encontrar mais coisas dentro do hack, mas até hoje não conseguiram obter nada. Não encontraram nenhum caminho secreto, nenhuma outra informação dentro do código do hack. E assim, dentro do site, a história foi encerrada. O usuário Mario, criador do hack, teve sua conta desativada, e sua última interação com o site foi no dia 7/4/2002. Jamais foi encontrada qualquer informação sobre casos de assassinatos, reais ou não, com a mesma descrição fornecida pelo hack. E ninguém sabe quem, e realmente, existiu um dia a vítima 1. Então é isso, galera. O que vocês acharam dessa creepypasta? Comente aí abaixo. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Clique no vídeo que está aparecendo aí agora na sua tela para ver outras creepypastas. Siga o canal no Twitter e também entre no nosso Discord. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.